Acabar. Fim de jogo em Bragança. 2 para o Red Bull Bragantino. 2 para o São Paulo. Reações das torcidas e o final do jogo. Gabriel Sá, que está lá na casa do Braga, pois não, Gabi? É isso, Fernando Camargo, fim de jogo aqui, portanto, no estádio Nabi Abichedi, não, né? É no Cícero Souza Marques. Mas aqui em Bragança Paulista, fim de jogo, Bragantino 2, São Paulo 2. Muita coisa para comentar em relação a essa partida, né? São Paulo começa bem o primeiro tempo, imprime o seu ritmo, mas perde um gol inacreditável que não poderia perder com o André Silva. É penalizado com um gol de empate, volta mal e sofre a virada. Depois entra mais atento no jogo, consegue o gol de empate e fica aquele jogo lá e cá, chances claríssimas pro gol da virada para assim, qualquer um dos lados, né? Então é um jogo que o empate, querendo ou não, fica como resultado justo pelo que foi produzido. Mas o São Paulino ele sai meio pé da vida porque ele sabe que o São Paulo poderia ter conseguido a vitória. Ele sabe que o São Paulo tinha totais condições hoje de sair vitorioso. E isso seria fundamental, mais que fundamental, né? Se tiver uma palavra crucial, essencial, seria tudo isso para o São Paulo Futebol Clube, essa vitória no jogo de hoje, que não veio. De fato, evolução do jogo do Flamengo para cá, não que fosse difícil evoluir, depois do que a gente apresentou no último sábado, agora é focar a energia no clássico. Dormimos fora da zona do rebaixamento, mas ainda assim a situação é muito preocupante. 16º nesse momento o São Paulo do Campeonato Brasileiro. E isso preocupa e preocupa muito, Fernando Camargo. Vamos com o nosso Ricardo Senna para análise do pós-jogo, também com o Léo Valerro aqui no AT. Muito bem, valeu, Gabriel. Gabriel que vai ouvir os personagens lá na casa do Bragantino. 2 para o São Paulo, 2 para o Red Bull Bragantino. O comando agora, Ricardo Senna e Léo Valerro. Vamos com o pós-jogo aqui no AT. Valeu, turma! Pelo amor de Deus, galera. Fim de jogo em Bragança Paulista, 2-2, Bragantino e São Paulo. Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Acho que, apesar de tudo, dentro de todo o contexto, vou falar aqui para vocês, depois desse sufoco da gente ter tomado uma virada, o empate ele não é um mau resultado no sentido do que a gente poderia ter perdido e estar no Z4. Claro que a gente esperava, pelo começo do jogo, que o São Paulo pudesse ganhar, pudesse ter jogado mais bola, não entrasse tão desatento para o segundo tempo como foi, mas poderia ter feito um jogo melhor, só que, vale dizer, São Paulo pega um Flamengo que era talvez natural perder, sim, não do jeito que foi, era esperado uma derrota. Hoje contra o Bragantino, que o São Paulo não ganha há 6 anos lá, no começo eu esperava uma derrota, e o São Paulo arrancou empate. Agora, sábado, tem que ganhar, não tem conversa, tem que ganhar dos caras. Além da situação na tabela, tem que ganhar pela moral que vai dar a ganhar um clássico e jogar a crise pro lado de lá. Então já vou dando boas-vindas aqui pro Léo Valerro também. Léo, bem-vindo, boa noite. Tenso, sufoco, mas conseguimos um ponto lá contra o Bragantino. Para muitos, não dá, isso não está à altura do São Paulo, eu sei. Mas o São Paulo atual, que é diferente daquele São Paulo tricampeão no mundo, é um bom resultado, né, Léo? Muito boa noite, Ricardo Senna. Muito boa noite para nossa querida audiência que está nos acompanhando aqui. Cara, foi um resultado, eu considero como ruim pelo jogo que o São Paulo imprimiu desde o começo da partida. Eu acho que o São Paulo teve, entre o fim do primeiro tempo e o começo do segundo tempo, 20 minutos ali, quase 30 ruins do jogo. Desfocou, eu acho que sentiu muito o baque do gol, né? Mas o São Paulo, desde o início do jogo, começou muito bem. Eu senti o São Paulo tocando bola, o São Paulo teve 520 passes no jogo, muito mais do que o dobro do que foi nos últimos jogos e também, principalmente no jogo contra o Flamengo. Mas, de fato, é um resultado que deixa um pouco menos preocupado, mas ainda assim eu estou muito preocupado pela posição do São Paulo na tabela, né? 16º colocado e um clássico contra o Corinthians em casa, muito pressionado. Se perder do Corinthians no próximo jogo, a situação vai complicar um pouquinho mais. Mas depois eu falo um pouco mais sobre o que eu achei desse jogo de um modo geral. Cara, tenso, porque a gente estava aqui numa situação onde a gente precisava muito aí de uma vitória, lógico. Todos nós esperávamos aí uma vitória do São Paulo nesse jogo de hoje,
Mas a gente aí tendo uma situação que, assim, dentro do possível, um 2-2 nas condições que foram, né, Renan? Até que não sai o prejuízo tão grande. Mas eu acho que seria muito pior a gente ir para o clássico contra o Corinthians com uma derrota hoje e o Corinthians tendo vencido fora de casa o Ceará, né? Boa noite, Léo. Assim, Gabriel, posso? A verdade é que mentalmente seria muito complicado para o São Paulo ir para esse clássico tendo perdido para o Red Bull, na zona do rebaixamento e jogar o clássico, né? Isso aí seria muito complicado. Mas eu hoje, se fosse jogador do São Paulo, Senna, nesse momento eu estaria dentro do vestiário muito puto. Porque sabe quando você tem aquela sensação, era jogo para ganhar, sabe? Você entrava, a gente jogou, a gente duelou, a gente fez o que era preciso fazer, principalmente no primeiro tempo, né? Sobretudo no primeiro tempo, e você sai com empate, cara. Essa sensação que é complicada. Mas a diretoria tem que fazer a parte dela também para esse sábado, né? Agora já não seria mais possível. Tem que ter 60 mil pessoas no Morumbi. É o trabalho da diretoria agora, Senna. É o trabalho da diretoria para o segundo semestre. Todo jogo no Morumbi. Não importa se é brasileiro, se é Copa do Brasil, tá com o Morumbi lotado. Porque isso faz muita diferença. Eu sei do que eu estou falando. Faz muita diferença. E é o papel da diretoria nesse momento. Não consegue fazer grandes contratações? Encha o Morumbi. Faça promoção. Coloca o ingresso barato. A gente precisa disso. Olha a situação que a gente está. São Paulo não pode ser rebaixado de forma nenhuma. E isso passa também pela mão da diretoria. Isso é um ponto que já estava na minha cabeça para eu falar após o jogo, né? Que o próximo é o clássico. Independente do resultado que fosse, independente das circunstâncias que fosse o jogo, eu já estava na minha cabeça de falar isso. O principal trabalho da diretoria para esse segundo semestre, Morumbi lotado todo jogo. É o trabalho dela nesse momento.